Você já se sentiu vítima de preconceito alguma vez? Vivemos num tempo em que muitas pessoas sofrem de preconceito e há uma grande luta contra essa injustiça. A palavra do Senhor Deus nos diz no livro do evangelista João, no seu capítulo 4, versículos 4 em diante, Jesus teve que passar por Samaria. Assim, ele chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, situada na propriedade de Jacó, e que tinha dado ao seu filho José. Havia ali um poço, e era mais ou menos meio-dia quando Jesus, cansado da longa caminhada, chegou e sentou-se ao lado do poço. Logo, uma mulher samaritana veio tirar água e Jesus lhe disse: "Dê-me um pouco de água." Ele estava sozinho naquela hora porque os discípulos tinham ido à cidade comprar comida. O contexto desta história é quando Jesus vem da Judéia de uma longa caminhada e ele para ali numa cidade, num lugarejo chamado Sicar, onde havia um poço que fora cavado muito antigamente por Jacó. E aquele poço, ele poderia ser usado pelo povo de Judá, pelo povo de Israel. Aquele reino fora dividido muitos e muitos anos antes, e ali os judeus tinham um grande preconceito contra o povo de Samaria, a capital do Reino do Norte. Em Samaria, havia sacrifícios aos deuses, e muitos desses sacrifícios envolviam sacrifícios de crianças. E daí um dos motivos pelo preconceito: havia muita idolatria no Reino do Norte, um reino que depois veio a desaparecer do mapa. E Jesus chega em uma situação e circunstância onde era impossível a comunicação de Jesus, um judeu, com um samaritano, porque ali havia muito preconceito. E havia também uma outra questão: era uma mulher que, para os judeus, uma mulher que não se deveria conversar, porque também era uma mulher que poderia se chamar naquele tempo de uma mulher pecadora. Quando lemos todo o texto, vamos ver que aquela mulher teve alguns homens na sua vida e agora vivia com um homem que não era o seu marido. Então, ela era uma mulher com quem um judeu não conversaria, pelo fato de ser mulher, samaritana, e ainda a chamariam de pecadora. Mas Jesus vem quebrando paradigmas, rompendo com o preconceito daquela época e pede àquela mulher água. Se nós pensarmos na sociedade daquela época, em especial os religiosos daquela época, que eram os fariseus, os publicanos, e ali a gente podia pensar em pessoas que viviam uma vida enrolada, Jesus vem e se relaciona com essas pessoas. E não foi diferente com essa mulher. Jesus chega e pede água. Ela logicamente que questiona: como que você vem me pedir água, sendo você um judeu e eu uma mulher samaritana? Na verdade, Jesus está ali aplicando a cura àquela vida. E Jesus diz: olha, eu posso te dar da água da vida. Chama o seu marido. Ô Senhor, eu não tenho marido. Aí Jesus diz: você não tem mesmo, porque você já teve 5, o que tem agora não é seu marido. Ele está revelando para aquela mulher quem ele é, e ela entende: eu vejo que o Senhor é profeta. Posteriormente, aquela mulher vai e chama os seus conhecidos: venham ver o homem que me disse tudo quanto tenho feito. Jesus conta parte da história de vida daquela mulher para ela, mostrando que não só é
profeta, ele é conhecedor de todas as coisas, porque Jesus é Deus. E Jesus recebe aqueles conhecidos dela e prega para aquelas pessoas vêm ao conhecimento de Deus e depois eles chegam a dizer, nós viemos a Jesus porque você nos contou, mas agora nós mesmos o conhecemos. Talvez Jesus não precisasse de pedir água, ele tinha da água da vida para dar para aquela mulher. Ele quer dar água da vida para aquela mulher, ele quer resgatar ela da situação de prostituição que ela vive. Ela já vivia uma vida de preconceito com todas as pessoas e Jesus não vem para acusar, para apontar o dedo, mas para advogar em favor dela. E certamente Jesus diria a ela para ela não pecar mais, como ele já disse antes para uma prostituta, quando ele diz, vai e não peque mais. Jesus, ele vem para resgatar aquela mulher da vida que ela vivia, para restaurar a sua história de vida e também das pessoas que vivem com ela. Veja, Jesus pede água, mas Jesus não precisa de nada. Jesus não vem pedir a você hoje nada. Jesus se apresenta para te dar a salvação. Jesus se apresenta para restaurar a sua vida, para te fazer cura, para te dar a cura, para te levar ao conhecimento do Pai. E certamente, depois que Jesus te dá a cura, te dar a salvação, a restauração, ele dirá, vai e não peque mais. Porque o pecado, ele causa uma destruição na nossa vida. Então Jesus não está dando uma ordem para não pecar mais, simplesmente por dar. É porque ele sabe a destruição que causa na nossa vida e ele não quer ver aquela mulher naquela situação degradada novamente, mas ele quer ver ela de pé na presença de Deus. As pessoas que agora poderiam usar de preconceito contra aquela mulher, vão ver uma mulher digna, restaurada, de pé diante de Deus. Porque Jesus restaura aquela mulher e algumas pessoas também que ele transformou naquela comunidade. Ele chama para restaurar a sua vida, para transformar a sua vida. Jesus quer te transformar. Receba essa palavra, ele quer restaurar você e a sua família, ele quer te colocar com dignidade diante do Pai. As pessoas sim podem ter preconceito e muitas vezes terão, talvez por causa da sua história de vida, talvez por causa da situação que você vive, mas Jesus não tem preconceito nenhum, ele chega para te restaurar. Receba isso na sua vida e que Deus te abençoe.